Senhor Jesus a todos. Estamos dando início a mais uma aula da classe Abraão, um projeto da Assembleia de Deus de Belém, aqui na Lapa, mas precisamente com uma iniciativa da nossa superintendência na pessoa do pastor Renato Ferreira e do pastor Ari Ferreira. E coube-me dessa vez estar falando com vocês, professores, sobre a lição 2, do quarto trimestre de 2023. E o título diz até os confins da terra. Até os confins da terra. Pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Comentarista é o pastor Wagner Gabi, pastor presidente ali na cidade de Curitiba, e o trimestre eu creio que será uma bênção para todos nós. Sem mais, vamos ver o título da lição. Tem missões transculturais. A sua origem na natureza de Deus. Esse é o título da nossa lição, da segunda lição do quarto trimestre. O textuário diz: quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. Gênesis 17:4. A verdade prática diz: o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. Ou seja, o verdadeiro motivo, o verdadeiro combustível para acender a chama de um missionário é o amor de Deus. A leitura em classe está em Gênesis 12, 1 a 3 e capítulo 17, de 1 ao 8. Eu quero fazer uso só da primeira parte, de Gênesis 12, de 1 a 3, que diz: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra serão benditas. Isso aqui já é um prenúncio, do homem-Deus, o prenúncio de Cristo, falando a Abraão que todas as famílias da terra receberiam a bênção de Deus, seriam abençoadas através, claro, de Jesus Cristo, vindo da semente de Abraão. Portanto, já vimos aqui no início que Deus é um Deus missionário, falando que a bênção dele, embora com a família que ele estava ali suscitando, que ele estava criando, a família de Abraão, que Abraão ainda não tinha uma família, mas ele estava suscitando essa família para ser transcultural, para todos os povos e todas as nações. Glória a Deus por isso. Aqui nós já vemos a natureza da transculturalidade de Deus para levar as boas novas através da família de Abraão. Glória a Jesus. Nós temos nesta lição 3 objetivos. Na apresentação da lição, 3 objetivos, que nós professores deveremos, ou pelo menos tentar alcançar com nossos alunos. Primeiro, explicar a natureza missionária de Deus, acabamos de falar aqui, Enfatizar, segundo ponto, enfatizar o amor de Deus como princípio fundamental da redenção. Portanto, é o combustível primordial para levar
as boas novas de redenção para o homem é o amor de Deus. E em terceiro e último ponto desses 3 objetivos é estabelecer a visão bíblica transcultural da missão. A maneira como vemos Deus se revelar em suas palavras nos permite afirmar que Deus se relaciona com o ser humano para fazer essa missão transcultural se tornar possível, através do relacionamento do Deus Todo-Poderoso com o ser humano. Glória a Jesus. Nós vemos na introdução, na lição, que diz: a palavra transcultural traz a ideia de um missionário que transpõe as barreiras da cultura de um povo ou civilização para apresentar o amor de Deus. Isso implica interação com todos os grupos étnicos da Terra, com os diferentes aspectos da vida das pessoas. Na lição desta semana, veremos que Deus escolheu uma família para, por meio dela, alcançar todas as famílias da Terra. Deus, chamando Abraão e fazendo-lhe a promessa de que ele seria pai de multidões, de muitas nações, do pai da fé. Ou seja, já nessa promessa está intrínseca a palavra sendo levada transculturalmente. Coisa linda, coisa linda. Aí diz: sua família, a nação de Israel, a pessoa de Jesus e, finalmente, a igreja. Contemplaremos a natureza missionária de Deus, bem como o caráter do seu amor como base de toda a prática missionária dos cristãos. Olha o passo a passo. Não é um tutorial da missão de um Deus missionário. Chamou, portanto, Abraão, diz: olha, Abraão, eu tenho um projeto de redenção, tendo em vista que o homem caiu. Mas eu tenho um projeto de redenção, e esse projeto está escrito lá em Gênesis 13:15, que nossos pais da igreja, inclusive Lutero, chama de proto-evangelho, e diz: e em você ou a tua família se cumprirá essa promessa. E olha o passo a passo, olha que coisa linda. Primeiro, chamou Abraão, suscitou-lhe uma família, criou uma família. Quando, pelos olhos naturais, não tinha jeito, Deus suscitou da maneira sobrenatural dele e criou essa família para esse fim. E, consequentemente, dessa família se formou a nação de Israel, né? Com a tarefa, com a missão de divulgar esse plano de redenção registrado lá em Gênesis 3:15. E, finalmente, depois de Israel, nasceu o proto-evangelho, tão esperado de todas as nações, para ser alcançada a bênção de todas as nações, o seu próprio filho, o homem, o Deus homem, né? E depois nasceu, teve o seu ministério e morreu. E deixou agora a igreja, aleluia, como a agência de Deus na terra e o agente para continuar o ministério de Jesus Cristo. Coisa linda. Veja, irmãos, no final da lição, eu vou lá e vou voltar. Na lição, no final da lição 3, fala sobre a visão bíblica do caráter transcultural da missão. Veja que Israel, através de Abraão, Abraão, através de Israel, deu sequência a essa promessa que Deus lhe fizera. E colocou na mão da nação de Israel esta missão de levar o evangelho, notícias alvissareira, notícias boas ou boas novas.
E nós vimos que Israel falhou. Israel falhou na sua missão. Onde vimos ali em Isaías 60, verso 1, o profeta exortando a cidade de Jerusalém, ele diz: levanta-te e resplandece. Ou seja, é uma missão chamada de missão centrípeta. Ou seja, levanta e resplandece. É como se um farol do porto, né, que norteia os navegantes, né, o grande farol do porto, ou como se tem uma lâmpada na estação de primavera, né, que atrai todos os insetos para aquela lâmpada. Assim é a missão que foi dada para Israel. A missão chamada centrípeta, ou seja, o centro, e todas as nações, venham e vejam a glória desse Deus Todo-Poderoso. Mas veja, Israel falhou. Por que Israel falhou? Vejamos aqui. Israel falhou porque eles ficaram mais preocupados ao longo do tempo, eles ficaram mais preocupados em ser abençoados e pensando em si mesmo do que em ser abençoadores. Inverteram a coisa. Eles confundiram a eleição com elitismo. É diferente. Ser eleito e ser elitistas é diferente. Isto é, pensaram que Deus estava somente preocupado com eles. Terceiro, etnocentrismo. Isto é, o povo de Israel pensou que a sua cultura era melhor que a dos demais, causando-lhes uma profunda cegueira racial e espiritual. Veja o perigo de não entender o propósito de Deus. Levanta-te e resplandece para que todos vejam a tua glória, vejam a glória de Deus naquilo. Mas não, eles acharam que Deus era só para eles. E aí, quando nós chegamos aqui no Novo Testamento, em Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, Romanos 11 e 17, ele disse que Deus cortou Israel. Cortou da missão que tinha para divulgar a sua palavra para todos os povos. Deus cortou e pegou um povo que não era esse povo e enxertou na oliveira verdadeira. E deu-lhe a esse povo uma outra missão, que seria a sequência daquela, mas reformulada. Agora, esse povo, chamado Corpo de Cristo ou Igreja de Cristo, com uma missão diferente. A missão é pregar a todos os povos, tribos, línguas e nação. Mas não uma missão agora centrípeta. Agora a igreja tem uma missão centrífuga, ou seja, começa de dentro, do centro, para fora, para fuga. Aleluia. Agora não é levanta e resplandece. Agora é levanta e vai. Glória a Jesus. Aí nós vemos, né? Levanta e vai. Nós vemos aqui, olha, em Marcos 16:15. Levanta e vai. Nós vemos em Mateus 28, 18, 19, 20. E nós vemos também no Evangelho de João. E quando a igreja começou essa missão? No livro de Atos, no capítulo 1, de verso 9 em diante. Diz, olha, vocês, depois que receberem o poder, a virtude do Espírito Santo, serão minhas testemunhas. Começando em Jerusalém, aí desce para a Judéia, e dessa vez
que estão revestidos de poder poderão ir até Samaria. E termina aí, não. E até os confins da terra. Glória a Deus. Até os confins da terra, sim. E chegou até a laje dos negros. E lá, essas boas novas me alcançaram, para a glória de Deus. É a missão transcultural da igreja. Mas para desenvolvermos essa missão transcultural, precisamos, primeiro, nos revestir do alto, como diz o livro de Atos, no capítulo 1. Depois que estivermos cheios, revestidos, aí sim podemos fazer uso das palavras do profeta Isaías no capítulo 6 e dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Nós vemos aqui, amados, nós vemos o irmão Ronaldo Lidório ensina que o Evangelho de Deus, ele é, olha que coisa linda, ele é supracultural, pois define o ser humano e não o contrário. Por isso é supracultural. É só isso? Não. O Evangelho também é multicultural, pois atrai ao Senhor Jesus pessoas de toda a tribo, língua e nação. Terminou? Não. O Evangelho também é intercultural, pois a igreja é viva e deve viver em comunhão. Aleluia. Também cultural, pois o próprio Senhor Jesus revela-se em nossos dias, em nossa história, mas sem pecar o nosso pecado. É a cultura do Evangelho, é essa. Deus se revelar ao pecador através de Jesus Cristo. E Jesus não precisar pecar o nosso pecado. Isso é maravilhoso. E por fim, aleluia. E por fim, também é transcultural, pois deve ser levado de uma cultura para outra pela obra missionária. E agora, por fim, contracultural, pois alcança o ser humano onde ele está e transforma-o. Isso é maravilhoso. Deus escolheu Israel para ser uma nação missionária, a fim de participar da sua missão de redimir a humanidade. Os israelitas deveriam ser servos de Deus e as suas testemunhas, e os seus sacerdotes e mediadores diante das nações, como já falamos. Israel falhou, mas Cristo veio e se tornou o Deus homem, se encarnou, morreu e ressuscitou, e delegou agora um povo que não era povo para levar a sua mensagem. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus por isso. Agora, para fazer valer, tem alguns imprevistos, tem algumas dificuldades, alguns desafios. Né? Existe hoje no planeta 8 bilhões de seres humanos. Nesses 8 bilhões de seres humanos estão divididos aí pelo menos em 220 países no mundo. E fazer com que a palavra de Deus seja pregada em cada um deles já é um desafio muito grande. Todavia, o desafio da igreja é, na verdade, ainda maior. O apóstolo João viu uma multidão a qual ninguém podia contar. Não são só esses 8 bilhões. É antes e depois. E de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos. Apocalipse 7 e 9. Tribos, povos, línguas é uma especificação muito maior do que simplesmente nações.
Existe pelo menos 16.750 grupos. Olha o número, 16.750 grupos étnicos definidos como ocultos. Os chamados povos não alcançados. Cada vez mais, os pensadores de missões se conscientizam de que o trabalho missionário deve se concentrar sobre esses grupos. Se quisermos atingir o alvo de cada criatura estabelecido em Marcos 16 e 15, é necessário alcançar esses grupos, que muitas vezes estão dentro de nações ou mesmo de regiões bem evangelizadas. Os grupos indígenas no Brasil são um bom exemplo disso. Amado, pasmem vocês, todos os professores. A lição é para a missão transcultural. E muitas das vezes, nós como professores, como evangelistas que somos, moramos nos grandes centros urbanos e achamos muitas vezes que o Brasil já está saturado com a palavra de Deus. Mas não, irmãos. Pasmem vocês. Grupos aqui, chamados de grupos ocultos. Estivemos agora, em um grupo de evangelistas. Estivemos em 3 estados da Federação Brasileira, na região Nordeste. Estivemos no Piauí, Pernambuco e Bahia. E o ápice da cruzada, do evangelismo, foi no sertão da Bahia. E de uma cidade muito grande, na 4ª maior cidade da Bahia, estivemos lá. E dentro desse município, no interior do município, são municípios gigantes, muito grandes, em extensão territorial. E tem um missionário lá e falando, graças a Deus, que aqui nessa região tinha 33, olha aqui, 33 comunidades que nunca tiveram acesso a assistir um culto. 33 comunidades dentro de um município da 4ª maior cidade do estado da Bahia. E a gente conseguiu realizar culto em 4 comunidades daquela. Ele disse, agora só faltam 29. Olha, irmão. E a gente exportando missionário para o mundo afora. E muitas almas perecendo aqui. O índice de suicídio altíssimo, alarmante. Mas ninguém te fala isso. E muitas das vezes é necessário vir alguém da África, por exemplo, do Senegal, para ir pregar lá na Bahia. Olha que coisa. Deus tem os seus, para fazer a sua obra. Veja, outras dificuldades. Olhando por esse prisma, o grande desafio são as missões transculturais, isto é, a pregação do Evangelho em culturas diferentes da nossa. Não se trata apenas de um deslocamento geográfico em direção a algum lugar, mas de um deslocamento que inclui mudança de comportamento, de formas de pensamento e de padrões. Missões transculturais envolve, entre outras coisas, são os obstáculos, os desafios. Quero elencar para os estimados professores pelo menos 3 obstáculos. 7, elencar pelo menos 7 obstáculos. Alguns estudos apontam pelo menos 7 pontos aqui, nos quais uma cultura diferente da outra, se difere da outra. Primeiro ponto, a cosmovisão. Primeiro ponto, cosmovisão. É a percepção básica de como as coisas são e de como chegaram a ser dessa forma. Primeiro ponto. Segundo, sistema de valores. As coisas não têm o mesmo grau de importância em povos distintos. Essa escala pode sofrer grandes variações. Terceiro, normas de conduta. A maneira de se vestir é um bom exemplo. O que é decente em um lugar pode ser vergonhoso em outro. O missionário tem que estar atento a isso. Quarto, formas linguísticas. Essa é uma barreira terrível. Talvez
uma das maiores barreiras para as missões transculturais. Muitas línguas são apenas orais, não tendo nenhum registro escrito. Exemplo, populações indígenas. Sistema social. Quinto, um exemplo conhecido seriam as castas da Índia, divididas em inúmeras subcastas, com seus próprios padrões e normas. Isso dificulta a transmissão do evangelho, mas Deus dá estratégia. Eu tenho um amigo missionário que ele saiu do Brasil e foi para o Senegal, e lá Deus deu a estratégia. Ele conseguiu abrir uma churrascaria, então era um empresário da área gastronômica. Mas achou que estava muito pouco no Senegal e foi para a Índia, onde a vaca é sagrada. E lá também conseguiu abrir uma churrascaria na Índia. Qual a estratégia de Deus? É fácil? Não. Deus tem estratégia para homens valentes e valorosos. Foi o que nós ouvimos lá. Diz que pessoas incríveis fazem lugares comuns em lugares extraordinários. Foi isso que nós ouvimos de um missionário. Sexto lugar, formas de comunicação. Gestos e atitudes que indicam algo bom em uma cultura pode ser uma ofensa em outra. Não conhecer essas formas de comunicação pode comprometer seriamente uma missão. Sétimo e último, que eu quero elencar aqui. O processo cognitivo. A maneira como um povo adquire conhecimento e forma os seus conceitos também varia. O missionário precisa saber que meios são esses para utilizá-los em favor da transmissão do Evangelho de Cristo. Glória a Deus por isso. E terminando a nossa lição, para fechar que o tempo já foi, na conclusão diz, vimos a natureza missionária de Deus desde o início da Bíblia, a partir de uma família. Deus planejou a salvação para toda a humanidade. Isso revela que o plano redentor de Deus está fundamentado no seu excelso e glorioso amor pelo mundo todo. É esse amor que estimula a Igreja de Cristo a levar a sério a obra missionária até que o Senhor Jesus volte. Deus não desistiu do pecador. Por isso, Ele conta conosco, pois é a sua vontade que todos os homens se salvem. Amém. Veja, queridos professores, podemos falar na aula, Deus não precisa de mim. Deus não precisa de você e Deus não precisa de aluno algum. No entanto, não precisar, Ele conta comigo e com você, para nós nos enchermos do poder dEle e fazermos a obra dEle que nos foi confiada. Deus abençoe no precioso nome de Jesus.